Grande Prêmio da Espanha deu mais uma vitória para Lewis Hamilton. Agora são 88. Faltam 3 para ele igualar as 91, que são recordes de Michael Schumacher, e 4 para ele superar esse recorde, e isso na hipótese bastante provável que ele vença todas as corridas até lá. Ou melhor, todas as corridas daqui até o fim do campeonato. A superioridade que a Mercedes tem mostrado, principalmente nas mãos de Lewis Hamilton, permite essa hipótese. As únicas oposições possíveis viriam da Red Bull de Max Verstappen e da Mercedes de Valtteri Bottas. Até agora, nenhum dos dois se mostrou em condições reais de disputar roda a roda com Hamilton. Sim, no último domingo, houve a vitória da Red Bull do Verstappen em Silverstone, no Grande Prêmio do 70º aniversário da Fórmula 1. Mas foi uma vitória tática, não foi uma vitória de desempenho. Quando o que decide é o desempenho, é a velocidade, é a confiabilidade, aí realmente ainda não apareceu ninguém à altura de Hamilton e sua Mercedes. A corrida em si não foi das melhores que a gente já viu, né? Hamilton largou em primeiro, chegou em primeiro. O Bottas largou em segundo, chegou em terceiro. O Verstappen largou em terceiro, chegou em segundo. Até a ultrapassagem do Verstappen sobre o Bottas foi exatamente como se tinha previsto. Na curva 1, na primeira volta. Se alguém não largasse tão bem quanto os adversários nesse longo caminho entre o grid e a curva 1, quase 600 metros, era certo que ia perder a posição. Foi o que aconteceu com Bottas. O Hamilton, na pole position, largou bem e foi seguido pelo Verstappen, que era o terceiro, imediatamente atrás dele no grid. O Bottas, largando na segunda posição, estava à direita do grid. Ele reagiu ao apagar das luzes tão rapidamente quanto o Hamilton. Só que o Hamilton estava um pouco à frente e o Bottas teve que ficar na direita. À esquerda dele já estava o Verstappen pegando o vácuo do Hamilton. Então ele não teve vácuo nenhum para pegar e não pôde chegar para a esquerda para fazer uma tomada de curva mais decente, na curva 1. Pelo contrário, ele estava sendo atacado pelo Stroll, que havia pegado o vácuo dele e chegou a disputar a freada. Então, quando ele entrou, ele acabou perdendo a posição para o Stroll e o Verstappen tranquilamente por fora assumiu o segundo lugar. O Bottas demorou 2 ou 3 voltas para se livrar do Stroll, tomou a terceira posição, mas aí o Verstappen já tinha ido embora, não havia mais como recuperar. Daí para frente a corrida foi simplesmente uma questão de alternar trocas de pneus, o que acabou não causando nenhuma alteração entre os 3 pilotos que realmente interessavam. O quarto lugar acabou na mão do Stroll, que foi superado na pista pelo Pérez. Mas o Pérez foi punido em 5 segundos por não ter respeitado as bandeiras azuis. Sim, o quarto colocado na pista tomou volta do líder, o Hamilton. Só quem não tomou volta nessa corrida foram o Bottas, terceiro colocado, e o Verstappen, segundo colocado. Foi uma prova de superioridade incontestável. O Hamilton só não vai ganhar todas as provas que restam em caso de algo imprevisto. Corrida a corrida, o Hamilton não se aproxima só do recorde de vitórias do Schumacher. Ele se aproxima também do recorde de títulos mundiais, dos 7 campeonatos do Michael Schumacher. Hamilton já tem 6. Pelo que se vê, 2020 vai ser o ano do 7º campeonato dele. Além da superioridade do Hamilton na pista, o que se viu também foi mais uma corrida decidida pelo melhor ou pior uso dos pneus. Quem mais progrediu da sua posição de largada à chegada, pasmem, Sebastian Vettel. Ele foi 11º no grid e terminou em 7º, com uma única parada. Ele adotou a mesma estratégia de troca de pneus que levou o Leclerc ao 4º lugar no último domingo, no Grande Prêmio do 70º aniversário. Leclerc não chegou ao fim, teve um problema de motor, rodou na pista, acabou desistindo. Na hora que a Ferrari não teve Leclerc, Sebastian Vettel respondeu presente. Não foi um resultado espetacular, o 7º lugar. Mas o 7º é muito coerente com o estágio de competitividade que a Ferrari apresenta nesse ano. Os 10 primeiros colocados, ou seja, os pilotos que marcaram pontos na Espanha, foram Lewis Hamilton, Max Verstappen em segundo, Valtteri Bottas em terceiro,
Lance Stroll em quarto, na verdade ele foi quinto, mas trocou posições com o Pérez, porque o Pérez tomou a punição por não respeitar a bandeira azul, 5 segundos, assim eles inverteram posições. Então Pérez em quinto, Carlos Sainz em sexto, ganhou uma posição, largou em sétimo, chegou em sexto, fazendo uma estratégia diferente. Usou 2 vezes os pneus macios e 1 vez os médios. Isso valeu a ele um bom ganho de desempenho durante a corrida. Em sétimo, Vettel. Em oitavo, Alexander Albon, mais uma vez vítima das estratégias discutíveis, questionáveis ou ininteligíveis da Red Bull. No primeiro stint, com os pneus macios, ele era o sexto colocado. Parou na 19ª volta, colocaram nele os pneus duros. Os pneus duros eram 1 segundo e 1/10 mais lento do que os médios, que seriam a escolha lógica, e 1 segundo e 9 mais lento que os macios. Ele voltou à pista no meio do pelotão, 13º, 14º lugar. No meio do trânsito, era muito difícil ultrapassar. Não tinha muita aderência, não tinha muito desempenho. Ficou na pista, já que tinha que ficar, por mais de 20 voltas. Depois, retornou aos pneus macios e conseguiu ainda chegar na 8ª colocação. Perdeu 2 lugares em relação ao grid. Depois ele até admitiu que o carro não teve bom desempenho nem com os duros, nem com os médios, nem com os macios, e que dificilmente ele conseguiria manter o 6º lugar. Mas o fato é que ele não manteve esse 6º lugar por uma decisão da equipe. Na 9ª colocação, Pierre Gasly, com o carro da AlphaTauri, mais uma atuação acima do que o carro permite. Gasly está tirando realmente mais do que a AlphaTauri como equipe, AlphaTauri como carro podem dar. Na 10ª colocação, fechando a zona de pontuação, Lando Norris. Lando largou em 8º, esperava-se que ele se mantivesse próximo do Sainz. Não foi além do 10º lugar. Depois de mais essa vitória, Lewis Hamilton ampliou ainda mais a sua vantagem no campeonato. Ele agora está com 132 pontos, contra 95 do Verstappen e 89 do Bottas. No Mundial de Construtores, a Mercedes está disparada, 221 pontos. Em segundo, a Red Bull com 135. Em terceiro, a Racing Point, 63, à frente da McLaren com 62 e da Ferrari com 61. Em apenas uma corrida, a Racing Point conseguiu descontar a perda de 14 pontos por causa do protesto das suas tomadas de ar de refrigeração dos freios traseiros imposta pela FIA. Imposta pela FIA em resposta ao protesto da Ferrari, que já ficou para trás, e da Renault, que sempre esteve atrás da Racing Point. Não há dúvida, o que motivou o protesto da Renault e o protesto da Ferrari foi impedir que a Racing Point chegasse ao final do ano na frente delas no Mundial de Construtores, que é onde está a premiação pesada da Fórmula 1. Para se ter uma noção de quanto vale cada posição, entre quarto e quinto, quinto e sexto, tem uma diferença normalmente de 10 milhões de dólares. Esse ano, provavelmente um pouco menos, porque esse ano o bolo de premiação vai cair. Mas, de qualquer maneira, a Ferrari e a McLaren não gostaram nada de ver as Mercedes cor-de-rosa na frente deles. Agora estão vendo de novo. Por hoje é só. Eu volto amanhã, segunda-feira, em uma live às 8h30 da noite, na qual eu e José Inácio Pilar vamos discutir, vamos aprofundar os detalhes e as consequências desse Grande Prêmio da Espanha. Até lá!